Cara, possessividade, né? Eu acho que é um tema que tem tudo a ver com o Natal, não é verdade? Afinal, todos nós queremos todos os presentes para nós apenas, né? Eu quero todos os presentes do mundo só pra mim. Você quer todos os presentes do mundo só pra você? Isso é possessividade. Será que o seu cachorro também é desse? Será que ele também quer tudo pra ele e nada pode ser tirado dele? Será que ele é dominante porque ele quer todos os presentes do mundo? Ou será que ele só é ávido por ter mais coisas? Será que ele tem desejo e carências não atendidas ali? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Acho que só como é que chama isso? Esse teaser já te diz que dominância e possessividade são coisas que não ornam, né, cara? Vamos entender melhor. Eu sou o Kleber Adestrador, pai da Wendy. Cara, cenário novo, microfone novo, né? Luz pra caramba aqui, tá parecendo sol aqui dentro, tá até quente, daqui a pouco começa a suar. Então se inscreva aí no canal pra ajudar, né? Pra incentivar que as coisas continuem melhorando, porque esse trabalho é pra você. Olha só que interessante, você não sabia disso? Mas esse trabalho é pra você. Então se inscreve, ative as notificações aí para saber dos novos vídeos, né? Eu já tinha avisado no vídeo anterior que hoje falaríamos aí sobre possessividade. E antes que eu me esqueça, um Feliz Natal para você e para sua família. Espero que vocês passem bem aí, comam bastante e que adquiram a posse de muitos recursos primários chamados comida. Na verdade, espero que todos possam ter fartura na mesa de Natal aí. É isso que eu desejo para você e vamos lá, falar sobre possessividade. Cara, o que acontece, ó? Primeira coisa, bicho. Primeira coisa, você veio aqui validar aquilo que você já sabe que já tá errado aí. Já começou errado, né? Teve um vídeo que um cidadão comentou, eu não lembro nem qual era o tema. O cidadão começou assim: cães não sentem ciúmes, cães têm posse, logo a dominância existe. Cães não sentem ciúmes baseado no quê, meu amigo, minha amiga? Que eu apresentei 15 minutos de argumentação, que é só uma coisinha de nada a respeito de todo estudo que eu fiz, que eu faço constantemente. Logo tem posse, se tem posse, tem dominância. Simplificou a conversa, não é verdade? Que a simplificação é uma forma da gente encarar as coisas da vida, né? Quanto mais simples, melhorzinho, né? Melhorzinho. Mas não é assim que a vida funciona. Não é assim que a vida funciona. Vamos falar sobre essa coisa de possessividade. Cara, você precisa entender, você ser humano que tá aqui assistindo esse vídeo, que se esse problema tá sendo atravessado aí, seu cachorro não deixa você pegar as coisas dele, ele não solta quando você fala, ele ameaça te morder quando ele pega alguma coisa. Enfim, você precisa entender que você é corresponsável nesse comportamento. Você não sabe. Vou sair do vídeo. Não saia do vídeo. Que isso não muda o fato de você ser corresponsável no comportamento. O que muda você deixar de ser corresponsável é ficar até o final do vídeo. Então entenda que tudo que o teu cachorro faz, tudo que ele não faz, se ele vivesse com outra pessoa, ele talvez não fizesse. O simples fato do humano que está com ele ser o humano que está com ele, não outro humano, já modifica grande parte da existência do teu cachorro. Se a Wendy fosse o seu cachorro, ela talvez não desenvolvesse agressividade. Se a Wendy fosse o cachorro de outra pessoa, talvez ela fosse abandonada caso desenvolvesse agressividade. Percebe então que as possibilidades mudam conforme o ser humano muda? O ser humano é uma variável importante nessa equação do relacionamento do comportamento do cachorro. Então qual que é o negócio? Você e eu, a gente tem que ter essa clareza de que nós humanos somos responsáveis por aquilo que a gente pode oferecer para os nossos cães, por aquilo que a gente de fato oferece e por aquilo que a gente não pode oferecer e por aquilo que a gente escolhe não oferecer. Você consegue visualizar? São opções que não é dual uma coisa ou outra, né? Só que já tem 4, então não pode ser dual. Legal. Então, qual que é o grande lance aí? Cara, tem uma fase na vida do cachorro que de fato a gente pode atribuir o rótulo de posse, né? O cachorro atravessa fases de vida. Ele não é filhote e depois ele é adulto, tipo passe de mágica. Nossa, fiz aqui né? Não é um passe de mágica. Até ontem ele era filhote, agora fez aniversário, é adulto. Não. Inclusive muitos adultos se comportam como filhotes. O cachorro de 7 anos se comporta como se fosse um filhote de 7 meses, entrando na adolescência, entende? Isso é muito comum, isso é mais comum do que você imagina. E quando você começa a estudar é muito doido, porque, por exemplo, hoje a minha namorada, a Nath, ela é agora aluna da jornada do adestrador de sucesso, ela tá fazendo os primeiros atendimentos. E ela falou: cara, é impressionante, eu fui fazer o primeiro atendimento, as queixas são exatamente aquelas que você fala que o cachorro atravessa esses problemas de comportamento na fase que esse cachorro tá, por volta de 8 meses. São exatamente as mesmas coisas. É até previsível quando você começa a entender. Agora quem fica se limitando realmente vai ter muita imprevisibilidade, porque a pessoa está limitada. Pois bem, então tem uma fase sim que a gente pode atribuir o rótulo de posse. Pode dizer, cara, esse cachorro está mostrando posse de recurso. Qual é essa fase? A fase inicial. Qual fase inicial? A fase que as coisas começam a ser oferecidas pro teu cachorro. Qual é a fase inicial? É a fase que você começou a oferecer coisas pro teu cachorro. A Wendy começar a ter coisas por volta de 1 ano, porque eu não sabia nada de cachorro. Aí quando eu comecei a dar coisas para ela, ela mostrou posse. Era tão raro, tão escasso
ter recursos que quando tinha, ela não queria perder. É simples dessa forma. Cara, pensa você ser humano. Você nunca teve acesso a algo. Esse algo, portanto, quando você tiver, vai ser muito valioso para você. Isso vale para tudo. A diferença é a nomenclatura dos rótulos, né? A gente já chega lá. O que é um ciúme? Ciúmes é uma posse? É uma forma de posse. O que é, então, o ciúmes e a posse? Posse, no vocabulário mais amplo da pessoa que está aberta ao conhecimento, posse é o medo de perder um recurso valioso. O que é o ciúmes? É o medo de perder uma relação valiosa. Não é a mesma coisa. Não se trata, então, de dominância, né? Se eu tenho medo de perder algo que eu valorizo, isso não é dominância, isso é medo. Isso é um mamífero vivendo no mundo. Cara, com dominância. O cachorro quer ser dominante. O cachorro tá com medo de perder algo que ele valoriza, que por escassez, por nunca ter tido, por ser a primeira vez. Como que cura isso? Eu falo pros tutores, cara, o negócio que você deu pro teu cachorro não é dele. O negócio que você deu pro teu cachorro é teu, foi você que comprou, teu dinheiro, teu trabalho. Você vai dar um negócio, você não dá e deixa o cachorro ser feliz. Ah, o Ru, me dá esse negócio aqui. tem cachorro que é muito ingrato, né? Tem cachorro que é muito ingrato. Ele pega o negócio, ele nem olha pra trás, ele sai, se esconde, é só dele, ninguém pega. Cara, não entrega simplesmente. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Pegar um negócio. Você achou o Coringa aqui no cenário hoje? Cada vídeo eles são um lugar diferente. Isso aqui é um negócio que eu vou dar pro cachorro. Cara, ao invés de eu só dar... Tó, vai ser feliz, seu ingrato, que não sabe valorizar as coisas que eu te dou com o dinheiro do meu trabalho, o meu suor, que eu me mato naquela empresa de, né, com aquele chefe babaca. Toma aí, ó, seu ingrato. Não, pega o negócio e entrega pra ele vai ficar mordendo na tua mão. Ah, ele vai morder minha mão. É o teu medo que tá operando. Lembra que eu te falei? Se o seu cachorro tivesse outro humano, ele teria outro comportamento. Você tem que aprender as paradas, cara. Não acha que vai ser um vídeo aqui que vai salvar a tua vida. Talvez salve, espero que sim, mas é muita prepotência minha. Segura o negócio, se ele morder tua mão, você tira. E aí, doidão? Vai, devagar aí. Simples assim, você tem que aprender a fazer as coisas, meu. Cachorro, se você não aprende, você acha que o cachorro tem obrigação de saber? Por favor, né? Segura, entrega, o negócio é de vocês agora, não é só dele. Quando ele não tá com o negócio que acabar, ele vai ficar te pentelhando, não é isso? Então já que ele vai ficar te pentelhando, você vai ter que dar atenção, já dá uma atenção que ensina alguma coisa útil pra ele. Por favor, né? Se não deu joinha no vídeo até agora, esse é o momento, né? De se inscrever, inclusive ativar as notificações. Entrega pra ele. Pronto, resolvido o problema da posse. Uma vez só, Kleber? Não, toda coisa que você for dar pra ele... Ai, que trabalho. Ah, amigo, você não quer ter trabalho? Não tenha cachorro. Cachorro é foi feito pra dar trabalho mesmo. Se você não quer ter trabalho e relutar em fazer o que eu tô te falando, vai chegar um momento que você vai ter mais trabalho e ainda vai ter que fazer o que eu tô te falando. Então ou você faz ou você faz. O momento que você vai fazer é a escolha tua. Tudo que você for entregar, você entrega pra ele. Deixa ele interagir junto com você. Qual a dificuldade disso? Mais fácil que isso? Meu Deus! Ou então qual é as consequências de não fazer? Pois bem, falamos de posse, entendemos que a posse é o medo de perder um recurso, que por escassez o cachorro nunca teve e agora ele tem, então é novidade, ou tem em pouca quantidade, ele vai mostrar medo de perder e a forma de comportamento diante do medo pura e simplesmente é fugir ou atacar. Se o seu cachorro não pode fugir, ele vai te atacar. É simples dessa forma. A gente está falando de emoção e possibilidades de comportamento diante dessa emoção. Vou te dar um exemplo bem esdrúxulo. Tá vindo um carro, você tá atravessando a rua com o celular na mão. Você ouve, você não, né? O teu cérebro, se você tá com o celular na mão, a tua atenção tá no celular. O teu cérebro que tá fazendo um monte de coisa inconsciente e involuntária aí, ele ouve o barulho de um carro. Qual é a tua possibilidade de comportamento na hora que ele ouve, que o teu cérebro te avisa que você ouviu um barulho de carro? É lutar contra o carro? Vai, mano, quero... Não, é fugir. Então você tem poucas possibilidades quando você sente medo. Olha só como é lindo entender que o cachorro é um ser que sente coisas como você, né? E que você é tão limitado quanto o teu cachorro em alguns aspectos. Pois bem, como é que se cura a possessividade? Se cura dessa forma, né? Primeiro passo é esse, é mostrar pro teu cachorro que não é dele, não foi ele que lutou pra ter isso. Ele vai lutar se você não fizer o que eu tô te falando. Então você vai dizer, olha... É meu, eu comprei e eu estou te entregando aos poucos. Valorize esta muda que eu estou te dando aqui. Mostre agradecimento, né? Sinta-se satisfeito. Você vai entregar e ensinar pra ele. Vou deixar um vídeo passando aí. Outras coisas que não são de recurso e relacionamento também podem apresentar comportamentos que a gente pode chamar de posse. Vou te mostrar um exemplo. Pelo amor de Deus, o nome não é esse. Com a coleira e com a guia. Sabe cachorro, quando você vai pegar a coleira e guia, ele fica mordendo coleira e guia, ele fica ali puxando a guia, ele entra em disputa com a guia, ele quer te... O que é isso? Não é bonitinho, tá? Isso é posse de recurso. Posse de recurso. Isso é uma tentativa de controlar a finitude ou a continuidade do passeio. Cara, eu tô gostando de usar essa palavra finitude. Eu ter lido em algum lugar aí, tá entrando na minha cabeça toda hora agora. Controlar a finitude ou a continuidade do passeio. É isso que o teu cachorro tá fazendo. Por que ele tá fazendo isso? Porque controlar variáveis é um processo que traz saciedade. Como que controlar o fim do passeio traz saciedade, Kleber? É simples. Se o cachorro tem medo de coisas do mundo, ou se ele está experimentando medo naquele momento, ele vai tentar controlar a finitude do passeio para fugir daquilo
aquilo que está causando medo. Ele poderia tentar atacar aquilo que causa medo. Ele poderia tentar te atacar para você finalmente entender que ele está passando por um problema. Kleber, como que o cachorro mostra que ele quer continuar o passeio? Você tenta ir pra casa, ele se joga no chão, ele vira âncora, né? Manja, ele só falta cavar um buraco e se enfiar ali pra não ir pra casa. Ele puxa a guia na direção contrária, tá controlando. Por que ele tá fazendo isso? Posse, né? Tentativa de controlar continuidade ou finitude de passeio. Como que resolve? Oferecendo abundância pro cara. Não faz um passeio uma vez no ano. Ah, não, aqui em casa eu faço 3 vezes na semana, então já não é assim. Olha, atente-se para o mundo dual. Não é isso que eu estou falando em absoluto, então se não é, logo não será. Tem graus da parada acontecendo. Eu pego os extremos para ficar visual. Para de tentar arrumar desculpa para continuar operando da forma como você está operando. Você não quer comportamento inadequado diante de posse, diante de ciúmes, diante da tentativa de controlar a continuidade ou finitude do passeio, você tem que oferecer uma vida regrada e equilibrada pro teu cachorro. Regras e limites não são coisas ruins. Limite ser chamado de coisa ruim é anticonhecimento. Limite é bom para todo mundo. Limite deixa as regras claras. Limite diz pro teu cachorro o que pode, o que não pode, quando e quando não pode. Você acha que você ensina isso com um vídeo aqui no YouTube? Você acha que você ensina isso uma vez ou durante uma semana você ensinou? Pronto, nunca mais vai errar. Tem uma pergunta pra te fazer. Ai, Kleber, como você é bravo. Eu não sou bravo, eu tô te cutucando pra você aprender, pra gerar o teu ímpeto de ação de continuar investigando, pra gerar curiosidade, interesse de continuar aprendendo mais. Eu sou bravo, tô fazendo as coisas de propósito pra mexer com a tua cabeça aí, pra te colocar em linha de ação. Vou te fazer uma pergunta, você ser humano na tua fase de vida, não sei quantos anos você tem, né? Eu tenho uma média aqui no canal, mas você individualmente eu não sei quantos anos você tem. Então a tua evolução até aqui foi linear? Você só acertou depois que você aprendeu alguma coisa ou você tropeçou, caiu, levantou, quebrou negócio, teve relacionamento frustrado? Foi linear? Deu tudo certo na tua vida? Por que a vida do cachorro tem que ser linear? Por que o aprendizado não pode ter queda, não pode ter tropeço? Cara, por favor, eu sei que a gente gostaria muito de... Sai daqui! Kleber, como você é bravo. Eu sei que a gente gostaria, eu também gostaria que fosse mais simples ter um cachorro, mas não é. O mundo de 10 anos atrás tinha menos de quantos, qual é o tamanho da população mundial hoje? Vou parar aqui e pesquisar isso, meu Deus do céu. O mundo de 2010 tinha menos de 7 bilhões de pessoas. O mundo de 2022 tem quase 8 bilhões de pessoas. É gente para um caramba, é gente saindo do bueiro, gente caindo do céu, coisa de louco, é gente demais. Logo, se tem gente demais apenas considerando a variável quantidade de gente no mundo, o mundo mudou. Uma pessoa só é capaz de fazer um monte de cagada, né? Imagina 1 bilhão de pessoas a mais no planeta. É muita gente. Logo, a cultura mudou. Se a cultura mudou, a sociedade mudou. Se a sociedade mudou, o mundo que o cachorro vive também mudou. É muito mais complexo. 10 anos atrás, deixava o cachorro no... Mas o mundo não é 10 anos atrás. O mundo não é 10 anos atrás. O mundo é o de hoje. Então você tem que se atentar para as necessidades de hoje. Fez sentido isso para você? Kleber, não, eu não quero saber porque agora é Natal. Então você vai curtir o teu Natal, curta o teu ano novo também, a gente vai se encontrar até lá. Eu volto aqui no canal. Passando o ano aí, você tem que virar a chavinha, promessa de ano novo. Quero ter um cachorro legal. Quero ter atitudes de um tutor que quer ter um cachorro legal. Não é o seu cachorro ser legal, o seu cachorro ser comportado. É você, ser humano, entender que você é responsável por essa parada aí. Você, ser humano que age para alcançar objetivos, é diferente de você, humano, que só quer alcançar os objetivos. Eu, por exemplo, adoraria ganhar na Mega Sena. Quantas vezes eu joguei em 2022? Total de 0 vezes. Como é que eu vou ganhar na Mega Sena? Não é possível, entende? Querer e fazer são coisas diferentes. Eu espero que você queira fazer coisas diferentes e eu tô aqui pra te ajudar e pra te cutucar sim, né? Se você não for cutucado, você vai ficar na tua zona de conforto. Tua zona de conforto só é gostosinha quando ninguém te cutuca. Se eu te cutuquei de maneira intencional ou não, consciente ou não, que bom, isso é bom pra você. Isso vai te fazer bem, você vai gostar, no final vai me agradecer. No próximo vídeo, a gente vai, já que o tema é confraternização, que é o Natal, no próximo vídeo eu vou falar do caso de 3 famílias que se conhecem, que tá diretamente conectado com isso que eu acabei de falar. Querer fazer é diferente de só querer ter. Se liga nisso. Então no próximo vídeo, 3 famílias que se conhecem, qual a importância de você adquirir uma rede social que tenha os mesmos objetivos que você tem, de ter o cachorro comportado, equilibrado, que tem uma vida saudável. A gente vai falar caso de 3 famílias que se conhecem, que se relacionam, como que isso impacta no mundo dos cães deles. Aproveita o Natal com a família aí. Abraço, a gente se vê no próximo vídeo.